gente vai falar um pouquinho sobre degenerações retinianas, um assunto que certamente interessa a todos aqui que lidam com cuidado de vidas, porque é a principal causa de perda visual irreversível acima dos 60 anos. Há quem diga que é a principal causa de perda visual acima dos 50 anos, mas os especialistas em glaucomas discordam, né? Dizem que entre os 50 e 60 anos a principal causa de perda é o glaucoma, não a degeneração retiniana, como dizem os especialistas em retina. Então, é uma briga para ver quem é mais incompetente, né? São os que cuidam de glaucoma ou os que cuidam de retina. O fato é que, sem dúvida, acima dos 60 anos, a degeneração de mácula é uma causa considerável de perda visual, atinge entre 7% a 12% da população, dependendo, né, da região do planeta onde a gente está estudando. Na África e na Ásia, a incidência é menor, na Europa e América do Norte chega a 12%, 13% em algumas regiões, e aqui no Brasil a gente acredita que a gente está aí mais próximo desse limite máximo do que do limite menor. Existem essencialmente duas formas de degeneração macular, e elas têm um comportamento e um padrão, uma apresentação clínica bastante distinta, a ponto de algumas pessoas proporem que se tratam de doenças diferentes. Mas até hoje elas são classificadas dentro desse mesmo nome, de degeneração macular relacionada à idade, como duas formas de apresentação clínica diferente, a forma atrófica, que é a mais comum, e a forma exudativa, que é a menos frequente, porém mais grave. A gente vai ilustrar isso mais adiante. Embora sejam doenças muito frequentes, né, e bastante conhecidas, a gente ainda não entende de uma forma completa. Existe ainda uma certa nebulosidade de por que algumas pessoas desenvolvem degeneração macular tão cedo na vida, embora a gente conheça muito a fundo as alterações histológicas, né, e fisiopatológicas que acontecem na doença. O grande problema é que, apesar de todos os avanços da oftalmologia e da medicina, o tratamento da degeneração macular é um tratamento que ele é considerado de moderada ou baixa eficácia, uma vez que a doença está instalada. Portanto, nossa grande ferramenta, nossa grande forma de atuar é na prevenção, é tentar evitar que a degeneração macular cause perda visual, porque uma vez que essa perda foi atingida, a chance de a gente conseguir impedir a progressão da doença ou até reverter alguma perda é muito pequena. Para a gente entender um pouco mais sobre degeneração macular, a primeira coisa é a gente lembrar, para quem não tem o privilégio de ver essa obra-prima da natureza todos os dias, essa é a nossa retina. Toda essa área laranja aí presente nessa imagem é uma fotografia reconstituída, né, de grande espectro, ilustrando toda a retina humana. E lembrar que cada parte da retina é responsável por uma área do nosso campo de visão. A mácula tem uma importância peculiar porque a mácula é a parte da retina responsável pela visão central. Então, tudo que você olha diretamente, quem converte a energia luminosa, né, em imagem é essa parte da retina que a gente chama de mácula, que fica logo ao lado do nervo óptico. A gente vê aqui na tela, né, o nervo óptico. Isso é a porção intraocular do nervo óptico, onde as fibras nervosas emergem da retina, né, e começam a formar o nervo óptico. E esse anel que a gente ilustrou aqui, de cerca de 5 a 6 milímetros, que fica logo ao lado do nervo óptico, é o que a gente chama de mácula, essa parte da retina que concentra a maior parte das células fotorreceptoras. E o que é que acontece, então, na degeneração macular? Um acúmulo progressivo de material lipoproteico que se deposita nas camadas profundas da retina e vai produzindo uma distorção, uma alteração da histologia padrão da retina nessa região. Vocês podem ver por aqui que existem padrões diferentes de formas desse acúmulo acontecer. Então, a gente vê aqui do lado direito um padrão mais difuso, né, de acúmulos muito pontiformes, né, bem pequenos, que a gente chama de drusas cuticulares ou drusas miliares. E aqui, do outro lado, as drusas acumuladas mais na parte central da mácula e drusas também de maior tamanho, confluentes e meio de limites imprecisos, que a gente chama de drusas algodonosas. É importante a gente fazer essa distinção na prática porque isso é o que difere as duas formas clínicas de degeneração macular. Então, a forma atrófica, né, que tem as drusas menores, de menor tamanho, e a forma exudativa, que tem drusas maiores, que se concentram mais no centro da mácula. E por que é importante a gente fazer essa distinção? Porque a forma atrófica, ela raramente evolui para perda visual severa. As perdas costumam ser perdas pequenas e a evolução é muito lenta, estamos falando de décadas, às vezes, para a gente evoluir para perda visual. E a forma exudativa costuma cursar com perdas mais graves e evolução muito mais rápida para deteriorização visual. Então, é importantíssimo a gente fazer essa distinção cedo,
para traçar a estratégia de acompanhamento e tratamento de acordo com a forma de apresentação. Em relação às alterações visuais que o paciente percebe, elas só vão se manifestar uma vez que a retina é acometida. Na fase das drusas, daqueles pontos amarelos que a gente viu na retina, o paciente não percebe nenhuma alteração na visão. Quando as alterações se instalam, normalmente elas afetam o campo visual central e podem dar alterações de vários padrões, mas na maioria das vezes o que a gente vê são distorções das imagens, então linhas retas que ficam tortas, letras que têm pedaços faltando, são coisas desse tipo que os pacientes descrevem. E é muito fácil a gente confirmar isso num teste de consultório, um papel quadriculado qualquer, a gente chama de tela de Ansler na semiologia, onde o paciente olha para um ponto central e aí ele descreve o que ele percebe. E é fácil, todos os pacientes aprendem, doutor, eu vejo as linhas retinhas, quando chega aqui nesse pedaço, as linhas estão tortas e desorganizadas. As linhas são assim mesmo, doutor? Quer dizer, ele acha que aquilo é no papel, não é no olho dele. Então, é muito fácil de confirmar isso no diagnóstico. E a oftalmologia é uma especialidade privilegiada pelo fato do órgão que a gente trata e estuda ter acesso externamente. Então, a gente consegue imagens quase que de histologia em vivo. Você pode ver essa imagem que aparece aqui em preto e branco, é um exame que a gente chama de tomografia de coerência óptica da região macular, onde a gente vê várias camadas da retina que se alternam em tons de cinza diferentes, e a gente pode fazer a correlação direta com uma peça de histologia, mostrando as camadas da retina, como é fácil a gente fazer a correlação. Claro, a imagem aqui está maior, mas essa área mais densa dessa tomografia de coerência óptica é o que a gente chama de epitélio pigmentar da retina, que aparece aqui embaixo, nessa peça histológica. E logo abaixo do epitélio pigmentar da retina, a gente tem a camada coreo-capilar, uma rica rede capilar que fornece os nutrientes para as camadas mais profundas da retina. A degeneração macular da idade é uma doença que afeta o epitélio pigmentar da retina. Então, é uma perda dessas células que deixam de cumprir a sua função, que basicamente é selecionar os nutrientes que a retina, a camada de fotorreceptores, precisa para funcionar adequadamente e remover os resíduos metabólicos dessa camada mais profunda da retina. Então, uma vez que ele deixa de fazer essa função, acumula-se esse material abaixo do epitélio pigmentar da retina, e o que a gente vê numa tomografia de coerência óptica é muito fácil de diagnosticar as drusas, são essas elevações meio montanhosas que surgem aqui no epitélio pigmentar da retina, e são várias, e normalmente o que a gente vê é exatamente dessa forma, então não tem dificuldade nenhuma da gente fazer esse diagnóstico através do OCT, embora nem seja necessário que um simples exame de fundo de olho ou uma retinografia, como uma fotografia do fundo de olho, a gente detecta isso sem grande dificuldade. O importante do OCT, na verdade, é para a gente saber se essas drusas estão causando algum problema para as células da retina. E aqui a gente pode ver a evolução clássica da forma atrófica, onde a gente acompanha aqui o epitélio pigmentar da retina, aqui algumas pequenas drusas, e logo aqui nessa fase, nesse trecho da retina, a gente não consegue identificar o epitélio pigmentar da retina, e também já há uma certa atrofia das camadas mais profundas da retina, dos fotorreceptores. Então, essa é a forma de evolução da degeneração macular da forma atrófica, onde a gente tem perda de espessura do tecido retiniano, o que a tomografia de coerência óptica consegue medir também de uma forma muito fácil. A outra forma tem um padrão de evolução bastante diferente. Então, essa aqui é a evolução da degeneração macular na forma exudativa, onde há também grandes elevações do epitélio pigmentar da retina que se associam com a formação de vasos anômalos nessa região e que permitem, assim, o extravasamento do plasma e de elementos que fazem parte do plasma que vão se acumular nas camadas mais profundas da retina e vão aumentar a espessura da retina e alterar essa arquitetura das camadas da retina. Então, a desorganização dessas camadas da retina é que vai produzir a perda visual nesse caso. E a evolução é muito rápida, uma vez que esses vasos anômalos se formam, o extravasamento líquido é muito rápido e a perda visual acontece, às vezes, ao longo de poucos dias ou semanas. Lembrando que, ao final, uma vez que a atrofia da retina ou perda de células de qualquer camada da retina, o resultado prático é um defeito ou um escotoma numa parte do campo visual, e ele vai ser tão maior quanto maior for a área de atrofia da retina, e uma vez que esse defeito está instalado, a gente não consegue mais recuperá-lo. Importante sempre também frisar aos pacientes que, porventura, já fazem algum acompanhamento
de degeneração macular em qualquer fase de evolução da doença, isso é sempre importante deixar claro. A degeneração macular é uma doença que não leva à cegueira, ela se restringe a essa região da mácula. Então, por mais que haja um escotoma na área central da visão, a visão periférica se mantém presente até as fases terminais da doença. Lembrar também que a gente sabe que existem vários fatores de risco associados, né, com o desenvolvimento da degeneração macular. Esses fatores de risco, de um modo geral, a gente vê com uma frequência altíssima na nossa população. Então, lembrar que a história familiar é de todos o que tem um peso maior e lembrar que existem fatores que a gente tem até curiosidade de entender por quê, como, por exemplo, a questão do estado civil. E existem estudos mostrando que os adultos, né, os indivíduos adultos solteiros ou divorciados têm um risco 3 vezes maior de desenvolver degeneração macular do que a população casada. Então, os casados podem comemorar essa conquista. Bom, em relação ao tratamento para a forma atrófica, o principal estudo que existe em relação ao tratamento da degeneração macular é o estudo chamado AREDS-2, que pesquisou ao longo de anos de acompanhamento a suplementação alimentar com vitaminas e pigmentos que protegem a retina e a mácula, e chegou à conclusão que eles conseguem retardar a progressão da doença, mas da mesma forma, uma alimentação rica em vegetais verdes escuros, como espinafre, brócolis, frutas e peixes, tem o mesmo efeito. Então, qualquer um dos dois poderia ser adotado de forma equivalente. E também a proteção contra a radiação ultravioleta, principalmente a radiação solar, com lentes escuras ou não, que tenham filtro ultravioleta. E na forma exudativa, o tratamento nos últimos 10 anos teve uma evolução muito grande, a partir de um colega da Flórida que resolveu testar o uso intraocular de um anticorpo monoclonal, na época o bevacizumab, que era utilizado para tratamento de câncer coloretal, e esse colega, né, fez uma hipótese de que esse medicamento poderia também ser útil dentro da fisiopatogenia da degeneração macular relacionada à idade, e a partir do trabalho dele foram desenvolvidos moléculas específicas para o tratamento da degeneração macular. Hoje no Brasil a gente tem o ranibizumab, que foi uma evolução do bevacizumab, e o aflibercept, que também atua na mesma forma, bloqueando o fator de crescimento derivado do endotélio vascular. O protocolo inicial proposto, né, uma vez que você identifica que existe essa membrana, né, desses vasos no espaço subretiniano, é de fazer 3 aplicações intraoculares, essa é a parte dolorosa, com intervalo de 30 dias, e isso é reaplicado conforme a necessidade. Então, se essa membrana ressurge no curso da doença, é possível essa reaplicação em intervalo de até 2 a 3 meses. Por fim, destacar que a gente fala de degeneração macular, mas na nossa população não podemos esquecer que existem outras doenças maculares muito prevalentes, como o edema macular diabético, né, que aparece aqui com essa grande hemorragia pré-retiniana, exudatos e hemorragias intrarretinianas também espalhadas pelo fundo e pela retina como um todo, e as oclusões vasculares, que a gente vê também com uma frequência muito grande no consultório, principalmente as oclusões venosas. Por fim, deixar aqui como recomendação especial, se alguém falar, como é que eu preciso levar dessa apresentação para casa? Lembrar que a gente só tem como atuar sobre aqueles poucos fatores de risco, né, que são modificáveis. O tratamento da doença, infelizmente, não tem grande sucesso, né, em evitar a progressão. O que a gente consegue, no máximo, é retardar a progressão da doença. Então, atuar sobre os fatores de risco modificáveis, como alimentação equilibrada, não fumar, não abusar do uso de álcool, atividade física regular, proteção ultravioleta, enfim, todos esses fatores são que podem levar a um sucesso maior no tratamento. E, para os pacientes que porventura tenham esses fatores de risco, né, no seu histórico, o exame oftalmológico anual e uma retinografia é o suficiente para a gente fazer um acompanhamento inicial desses pacientes. Agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição.